abro essa live trazendo para vocês, pessoal, o debate que ocorreu na CNN, onde o tema foi qual o impacto do novo indiciamento de Jair Bolsonaro. Marcel Van Hatten e Lindbergh Farias protagonizaram esse debate e o Marcel Van Hatten tentou defender Jair Bolsonaro, como vocês já poderiam imaginar, né, pessoal? E mentindo para variar, né? Atacando o presidente Lula porque ele estava sem argumento, então foi para os ataques ao presidente Lula. Atacou o ministro Alexandre de Moraes, atacou a justiça, atacou a polícia, atacou todo mundo e tentou fazer Bolsonaro parecer um inocente perseguido, para variar. O que ele sempre faz, né, pessoal? O que os bolsonaristas sempre tentam fazer, mas só cola pra gado idiota essa narrativa. Só que o Lindbergh não deixou barato. Lindbergh desmentiu categoricamente, fala por fala, do deputado federal e atropelou ele ao vivo de forma espetacular. Vamos ver na íntegra aqui o que aconteceu. Vai deixando seu like, já curte para não esquecer de curtir depois, pessoal. O like é essencial para levar o nosso vídeo a mais pessoas, então já curte aí. Se inscreva no canal se você for novo aqui. Vamos aqui então reagir. Eu vou começar com o deputado Lindbergh Farias. Deputado, os elementos apontados pelo relatório da Polícia Federal complicam a situação de Jair Bolsonaro? Boa noite, obrigado pela presença. Olha, claro que sim. Você sabe que a representação para a abertura desse inquérito 4995 foi feito por a gente, pela bancada do PT. Que nós estamos acompanhando desde o começo. Quando Eduardo Bolsonaro foge do Brasil, porque a gente fez o pedido de apreensão do passaporte dele, e ele foge do Brasil, já tinha uma clara conspiração com os Estados Unidos para prejudicar o Brasil. O objetivo deles? Interferir no julgamento supremo. Somos nós que levantamos essa tese de coação no custo do processo e continuação do atentado contra o Estado Democrático de Direito. Eu faço uma pergunta para vocês. Qual a diferença entre uma pessoa que entrou no Supremo, depredou o Supremo, com o que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, atacando todo dia o Brasil, atacando o Supremo, defendendo tarifas, defendendo sanções? Olha, esses diálogos de hoje, divulgados, são muito graves. Tem um diálogo em que fica claro o próprio Jair Bolsonaro falando com o advogado do Trump, em que ele diz, tarifa só vai resolver se fizer anistia. Nós queremos anistia. É como se ele estivesse colocando uma faca no pescoço de todo brasileiro. É uma ameaça, é uma chantagem. Ou vocês livram meu pai, ou o Brasil vai ser prejudicado. As empresas vão ser prejudicadas. Eduardo Bolsonaro está dando prejuízo, sabe de quanto ao Brasil já? 40 bilhões. O Lula teve que lançar o programa Brasil Soberano para proteger empresas e empregos. Isso que ele está fazendo. Agora ameaça bancos. É tudo muito grave. Então o indiciamento, a gente sabia que ia acontecer. O que está acontecendo de forma clara é isso. Eles querem obstruir, impedir que Bolsonaro seja preso. Então, olha, tem um trecho, inclusive eu queria encerrar dizendo isso, em que eles admitem que Eduardo Bolsonaro diz o seguinte, olha, se a gente defender uma anistia ampla, que vai libertar esse pessoal que está aí preso agora, vai ficar ruim para a gente com os Estados Unidos. Porque é como se a gente gastasse um cartucho. Eu tenho um trecho aqui, vou deixar o Marcel falar, mas eles traíram o Brasil, traíram até aquelas velhinhas com a Bíblia na mão que eles diziam defender. Pois é, pessoal. Certíssimo Lindbergh. Ele tem sido uma pedra no sapato do bolsonarismo. Sempre que os bolsonaristas tentam mentir, atacar o povo brasileiro, tentam vir com uma nova ladainha para pedir anistia, tentam defender Jair Bolsonaro, Lindbergh Farias reage e bate de frente com esses seres. Vamos ver agora a resposta de Marcel Van Hatten. Deputado Marcel Van Hatten, os elementos apontados pelo relatório da Polícia Federal complicam a situação de Jair Bolsonaro. Boa noite e obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. Bom, quem não defende velhinho é o PT, que roubou do INSS, aí, sob o comando do Lula nesse governo, como nunca se viu na história. Isso, o INSS é pródigo em escândalos de corrupção. Tanto é que agora tem uma CPMI para tratar do roubo de velhinhos, de aposentados, deficientes físicos, e aí, Lindbergh, o teu partido, o PT, que é especialista em não defender velhinho, em roubar velhinho. No caso do 8 de janeiro, o que nós vimos é que é uma grande farsa. O que nós estamos acompanhando dia após dia é que todo esse processo aí, sim, vai complicar Bolsonaro. Sabe por quê, Leandro?
porque é mais uma etapa na narrativa do Supremo Tribunal Federal que age em conluio com o PT. E quem chantageia é o Supremo Tribunal Federal todos os dias. Todos os dias, se o Hugo Mosca fizer isso, se o Davi Alcolumbre fizer aquilo, se os líderes partidários não fizerem aquele outro, nós vamos... Isso é tudo por meio da imprensa, vocês mesmos divulgam isso, Leandro. Nós vamos acelerar os processos que eles têm em curso aqui no Supremo. Os ministros estão prevaricando, por acaso, que não julgam os processos se são de corrupção? A verdade é que quem no passado tinha processo de corrupção, a maioria era gente do PT que teve processo anulado. Gosta de mentir, né? Fugiu rapidamente das perguntas ali feitas pelo deputado federal Lindbergh Farias, partiu para o ataque relacionando as velhinhas do 8 de janeiro com velhinhas roubadas pelo INSS, no escândalo do INSS, e querendo culpar o governo Lula por um escândalo que começou no governo Temer e teve seu auge no governo de Jair Bolsonaro, governo em que surgiram leis que pavimentaram o processo para esses desvios ocorrerem. E ele vem com essa ladainha, com essa conversa fiada, com essas mentiras, sem apresentar provas, né, pessoal? Passa para a nossa analista Juliana Lopes. Deixe-me conceder 30 segundos para o deputado Lindbergh e depois 30 para o deputado Marcel Van Hatten. Deputado Lindbergh? Não, roubo de INSS, Marcel Van Hatten. Tem um colega, tem um gaúcho, foi ministro do Bolsonaro, Onyx Lorenzoni. Sabe quem está fazendo essa investigação do INSS? Foi decisão do governo. CGU, Polícia Federal. O Onyx Lorenzoni ganhou 60 mil reais, dinheiro na conta de campanha. Vocês vão ver. Eu quero ver. Nós queremos passar essa situação do INSS a limpo. A gente sabe e vai aparecer quem está envolvido nisso. Nós não temos preocupação. Agora, digo uma coisa para você. Foi muito feio vocês votarem contra a proteção de criança e adolescente, defendendo as big techs, dizendo que aquilo era censura. Deputado Marcel Van Hatten. Mentira, Lindbergh. Quem votou contra a criança e adolescente foi você que votou contra a castração química de pedófilo, contra aumento de pena para quem comete crime de pedofilia, de estupro, de progressão de regime. Você vota contra todas essas punições maiores. Eu sempre votei a favor de mais punição para bandido, para pedófilo. E a questão do Onyx Lorenzoni foi de uma forma safamente utilizada pelo governo. E não entra no mérito da questão, isso que a Justiça investigue, por meio de um delegado da Polícia Federal para mandar a investigação do INSS para onde? Para o Supremo. Ou seja, abafaram tudo com a justificativa de que tinha réu com foro privilegiado para não deixar ninguém investigar. Mas lá na CPMI, nós vamos investigar e nós vamos pegar os ladrões dos velhinhos dos aposentados. Ok. Juliana Lopes. Obrigada, deputados, pela participação. Queria começar pelo deputado Marcel Van Hatten. Mesma pergunta para os dois. A pergunta é sobre o impacto desse novo indiciamento, se de fato isso for confirmado, para 2026 e para as eleições. Há de fato um impacto e qual seria, deputado Marcel Van Hatten? É evidente que o impacto está sendo dado dia após dia. Sabe por quê, Juliano? Porque o PT não tem condição de se manter sem essa narrativa. O PT precisou da farsa do 8 de janeiro para manter o Lula no poder, porque sem as pessoas irem às ruas por medo da perseguição política, com toda a censura que fazem, seja nas redes sociais, seja em manifestações políticas, inclusive na Câmara dos Deputados. Eu sou alvo de perseguição política do Lindbergh pela obstrução correta que nós fizemos, sem violência, como o PT faz, lá na Câmara dos Deputados. Ele representou contra mim no Conselho de Ética. Eles perseguem opositores. Eles só conseguem sobreviver, e olha que está difícil, fazendo esse tipo de perseguição. Então a mesma coisa estão fazendo com o Bolsonaro, que é, sem a menor dúvida, o maior líder na direita, tem as suas qualidades, tem os seus defeitos, mas é uma pessoa que movimenta as pessoas. O Lula não consegue sair na rua. O Bolsonaro, por onde ia, levava as pessoas ao seu encontro. Aí inventaram que ele se reuniu com os embaixadores, coisa que a Dilma fez. Agora dizem que o Eduardo está viajando no exterior contra a soberania, coisa que o Lindbergh fez. O Lindbergh tem roupa de frio no inverno nos Estados Unidos, lá denunciando o suposto golpe contra Dilma Rousseff, tudo constitucional, com Lewandowski, que é o ministro da Justiça do Lula, presidindo o impeachment da Dilma. Ou seja, eles iam para lá mentir sobre o Brasil, e agora que o Eduardo e tantos outros estão falando a verdade da perseguição que acontece no país, eles estão agredindo a soberania. Eu digo de novo, faça-me o favor, tem que ter muita paciência, mas nós temos. 2026 será o ano da direita. Eu serei candidato, inclusive, ao Senado da República, porque nós precisamos ter uma maioria no Senado para reequilibrar os poderes e uma maioria na Câmara para não deixar o PT continuar fazendo o que tem feito hoje, que é perseguir opositores até dentro do parlamento, Lindbergh. Isso aí, sinceramente, não cabe a você como parlamentar. É até uma vergonha para o parlamento ter um deputado que persegue outros deputados. Líder Lindbergh.
Pelo amor de Deus, pessoal. É difícil de ouvir, viu? Tanta mentira, tanta ladainha. Agora, olha o que o Lindbergh vai fazer com ele. Lindbergh Farias, qual o impacto desse novo indiciamento para 2026? Ô, Marcelo, depois você me manda esses vídeos, fotos minhas lá nos Estados Unidos, com roupa de frio. Eu podia ter ido, mas eu não fui. Mando. Alguma coisa é você defender a democracia. Outra coisa é você querer prejudicar o Brasil, jogar contra toda a nação, impor tarifas. O impacto é muito grande, sabe por quê? Sai uma pesquisa Quest. 71% acha que Trump está errado. 48% acha que Lula está agindo certo. Só 24% diz que Bolsonaro está agindo certo. E quando faz uma pergunta sobre o papel do Eduardo Bolsonaro, 69% da população diz que Eduardo Bolsonaro está fazendo tudo isso para proteger ele e a família dele. Só 23% diz que é o Brasil. Está caindo a máscara. Esse pessoal está se desmascarando. É uma vergonha. Eu vou ler novamente para não parecer que é mentira. Olha, um diálogo, está aqui o Twitter do Eduardo Bolsonaro para o Jair Bolsonaro. Porque eles diziam que defendiam as senhoras que estavam presas. Olha o que diz o Eduardo Bolsonaro. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o posto do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil e bregar o STF, enviar o pessoal que esteve no protesto, que evoluiu para a baderna, para casa, no regime semiaberto. Aí conclui dizendo o seguinte: nesse cenário, Bolsonaro, você não teria mais amparo dos Estados Unidos. O que conseguimos a duras penas aqui. E disse: eu acho que não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. Traíram todo o Brasil. Até aquela base de alucinados deles, eles acabaram traindo. Pedro Venceslau também por aqui. Boa tarde, deputados. Vou começar com o deputado Lindbergh Farias. Líder, o tema aqui agora é o vazamento seletivo que tem sido criticado. A oposição classifica como vazamento seletivo as conversas entre Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Mas eu me lembro que em 2016 o senhor era senador quando o então juiz Sérgio Moro derrubou o sigilo das conversas entre Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, o senhor classificou como embrião de um estado de exceção essa decisão de Sérgio Moro. Hoje, o senhor acha, como é que o senhor avalia essas conversas vazadas entre Bolsonaro e seu filho Eduardo? Olha, são coisas diferentes. Uma coisa, por exemplo, é você falar, o Eduardo Paes falando com o Lula, falou lá de Maricá, isso é uma coisa. Outra coisa são pontos que têm a ver com toda essa trama. Qual é esse inquérito agora, 4995? É uma conspiração com outro país para impor sanções, para prejudicar o nosso país, para atrapalhar e interferir no julgamento. Eu vou dar trazer um ponto aqui. Um trecho em que o Jair Bolsonaro fala com o advogado do Trump. O advogado pessoal do Trump, tá? E ele diz o seguinte: olha, é anistia. Tem um áudio. Esse negócio das tarifas, a gente só vai mexer nisso se tiver anistia. Aí ele diz, dissimulando: é claro que eu não posso aparecer dizendo isso. Isso aqui não é, isso tem a ver, isso não é conversa privada, não. Isso aqui é conversa privada, mas tem um conteúdo importante para a investigação. Isso mostra toda uma articulação internacional, instruir o Supremo Tribunal Federal, que a questão da tarifa não se resolve no comércio, que ele quer resolver a vida dele. Então, veja, tem uma ligação. Se você perguntar, aquelas coisas de vai, não sei o quê, talvez aquele poder. Agora, isso mostra o grau de desequilíbrio em que a gente está metido. É uma turma que quer chantagear o país, parece que está chantageando o país no hospício. Então esse foi o atropelo, pessoal, do Lindbergh para cima do Marcelo Van Hatten, como vocês viram aí. Tentou ali atacar o governo do presidente Lula, tentou atacar todo mundo, acabou sendo desmentido na cara ali pelo deputado federal Lindbergh Farias, que pontuou mentira por mentira do deputado e expôs a verdade para todo o povo brasileiro. Deixe seu like na live, vai curtindo aí, pessoal, se você não curtiu ainda, se inscreva no canal se você for novo aqui, compartilhe o vídeo para ajudar.